Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da IS2, da série diária da IS2, e hoje a gente vai falar sobre custos na prestação de serviço e depois vou mostrar como que a gente faz isso aqui na IS2. Vamos lá. Então, o primeiro tipo de custo, né, na prestação de serviço é o custo da mão de obra, né? Então, para se obter esse custo da mão de obra, o que se faz, né? Capacidade produtiva, né, da empresa, né, que seria o total de horas efetivas diárias vezes os dias úteis de trabalho, vai ter, no caso aqui, 7 vezes 260, né, vai dar 1820 horas. Então aqui, no caso 7, são horas efetivas, né, descontando as perdas, enfim, né, tem que ser aquilo que realmente tu consegue realizar os serviços, né, da empresa. E daí então se obtém o custo total anual, né, da mão de obra, que seria todos os gastos com folha de pagamento, encargos, enfim, né, e divide por esse total de horas disponíveis ali, né, a capacidade produtiva do ano, né? Então 1820 vai dar um custo de R$17 por hora. Isso significa que a cada hora que a empresa tem disponível, né, dos funcionários ali para realizar o serviço, vai custar R$17, né? A gente também tem o custo do material aplicado, né? Então algum material é aplicado durante a execução do serviço, parte desse produto pode ficar para o cliente, parte pode só ser usado e não servir mais para nada, enfim, né? Pode ter isso. Então, e daí deve-se analisar ali todos os custos desse material aplicado no serviço, né? Que seria daí a parte de custo ali, ICMS, IPI, frete, né? Enfim, todos os custos para repassar esse valor para o cliente. A gente não está falando de que está vendendo produtos junto com o serviço, né? Não, aqui essa é outra situação. Aqui a gente está falando de material aplicado na execução. E também não é ferramenta, que ferramenta fica para a empresa, né? Além dos custos, né, para se chegar no custo total ali que a empresa tem na prestação de serviço, a gente precisa também saber das despesas, né? Então, havendo ou não venda de serviços durante um mês, tem despesas que vão ocorrer, né? Então, por exemplo, aluguel, telefone, energia elétrica, né? Claro que alguns ainda podem variar de acordo com o quanto tu vendeu naquele mês, né? Por exemplo, se tu vai até o cliente de carro, tu vai ter um consumo maior de combustível quanto mais tu prestar serviço, mas isso também pode se considerar uma despesa fixa, né? Porque não vai variar tanto assim, né? Tu já vai ter ali, querer sempre lotar a tua capacidade, né? Bom, então a gente busca, né, esse custo total, essas despesas fixas totais do ano, divide pela a capacidade produtiva das 1820 horas e vai ter um valor por hora de 23,30 de despesa. Daí, digamos que, por exemplo, né, o serviço seja realizado em 5 horas. Né? O que a gente faz? Na mão de obra, a gente pega os 17 por hora vezes 5, vai dar 85. Aqui o material aplicado independe do tempo, né? Então, vou ter um exemplo aqui de 51,70. E nas despesas, 23,30 vezes 5 dá 116. Então, eu vou ter um total de 253,20. Isso significa que esse seria o meu valor de venda mínimo, né? Se eu cobrasse esse valor do cliente, eu estaria cobrindo todos os custos e despesas e o material aplicado. Não teria lucro, não teria, né, não conseguiria fazer um lucro para investimentos em ferramentas, né, algumas coisas assim, mas também não teria prejuízo, né? Então esse valor ele é muito importante. Esse valor vai servir de base para definir o preço de venda. Depois de obter esse valor, também é importante ver quanto que o mercado está cobrando por esse serviço, né? Então pode ter empresas que estão muito acima desse teu valor, né? Então ou eles têm um custo maior, despesa maior, né, e estão cobrando mais por isso, ou estão tendo uma margem bem grande. E também pode ter empresas que têm um preço de venda próximo desse teu custo. Então
eles provavelmente devem ter uma mão de obra mais barata, processos internos melhores, né? Consigo executar em menos de 5 horas, por exemplo, esse serviço, né? Ou despesas menores, né? Enfim. Então é importante fazer essa avaliação e também sempre olhar, né? Ver o que pode ser melhorado internamente, né? Em termos de processos, né? Despesas, enfim, material aplicado. Porque se conseguir diminuir esse valor total ali e manter o mesmo preço de venda, digamos que ele já esteja competitivo, né, vai aumentar o lucro da empresa. Bom, essa é a forma, né, a teoria como se chegar nisso, né. Mas na realidade, né, quando vai para uma empresa, normalmente tem algumas particularidades que precisam ser avaliadas, né. Então a gente vai mostrar aqui na ES2 só para, né, ter um caso a mais aí para vocês pensarem, né, quando fizerem isso. No caso da ES2 a gente não vende hora, né, a gente vende disponibilidade. Então o cliente paga um valor fixo por mês e ele tem disponível, né, todo o nosso tempo naquele mês, tanto de suporte quanto de desenvolvimento. Então o que a gente faz? A gente olha histórico, né, por isso que é importante registrar, né, o tempo que levou para executar, né, todas essas coisas. Então a gente registra tudo aqui, né, tempo de desenvolvimento, tempo de suporte, e daí a gente tem essa informação, né, depois. Então o que a gente faz? Depois a gente totaliza por mês, no ano ali, né, e vai ter os tempos de desenvolvimento, tempo de suporte, e a gente vai chegar numa média por cliente a cada mês, e daí a gente vai ter uma média anual, né, que seria aqui 0,45 para desenvolvimento e 0,55 de suporte. Aí a gente ajusta esse valor, bota um valor um pouco a mais arredondado, né, para ter uma margem também, né. Então, se eu tenho, digamos aqui, né, eu tenho 1 hora de suporte, de desenvolvimento por cliente, se eu tiver 120 clientes, eu preciso de 120 horas, né. Se uma pessoa tem 180 horas, mais ou menos, né, então eu preciso de 0,7 pessoas para 120 clientes para desenvolvimento. E se eu gasto 0,75 horas por cliente, para 120 clientes eu preciso de 90 horas. 90 horas é meia pessoa, né? Então 0,7 de pessoas vezes o valor de uma pessoa de desenvolvimento e 0,5, né, de uma pessoa vezes o valor de uma pessoa de suporte, eu vou ter um custo aqui financeiro de mão de obra, né, no total, mais os encargos, divido esse custo total divido pela quantidade de clientes que eu consigo atender, eu vou ter um custo de 25,77. Depois eu faço a mesma coisa para despesa, coloco todas as despesas, né, da estrutura da empresa, divido esse total pelos mesmos clientes ali que eu coloquei, vou ter um valor de 23,33, né, de despesa por cliente. E somando os dois, vou ter 49,10, que seria o meu custo total. Então, um cliente me custaria 49,10, né, nesse ano aqui que a gente fez esse exemplo, né? Né, então o meu valor tem que ser acima desse, né? Tem que ser acima desse para obter lucro, né? Claro que daí o que a gente faz, né? Além disso, né, então isso aqui a gente faz para ver o nosso custo e a gente sempre vai querer, né, melhorar os nossos processos para diminuir aqui, digamos, ou aumentar diminuir a média, né, aumentando a nossa capacidade, né, uma pessoa conseguir atender mais clientes, né, nossos processos, enfim, tudo, né, para diminuir o custo, né, e ter um valor mais competitivo. E também a gente consegue, aqui não está, né, mas a gente fez já, a gente pegou todas as atividades do suporte e a gente verificou quais eram as que mais davam trabalho, né, a gente mais realizava, no caso. Então, com isso a gente conseguiu, por exemplo, a gente tem um pacote completo e a gente tem um pacote básico, que seria o quê? O básico seria que a gente viu que a reinstalação do sistema era muito custosa de tempo para a gente fazer, né? Então a gente fez um pacote mais barato sem esse serviço. Se o cara formatar o computador, ele vai pagar para reinstalar o sistema, né? Que isso nos custava bastante tempo. Mas isso a gente consegue olhando os dados, né?
Então a gente viu que, digamos, a nossa média já é essa aqui, mas boa parte dessa média é por reinstalação do sistema. Então se o cara se eu cobrar por isso, eu vou ser remunerado, né? E vou ter uma remuneração além disso. Então eu posso, digamos, a minha média seria mais baixa ainda se eu tirasse esse serviço do cliente, né? Mas daí eu dou uma opção mais barata para ele, sem aquele serviço, e quando ele precisar, ele contrata, né? E esse aqui serve, digamos, como base para o nosso pacote mais básico, que seria aquele pacote só para receber as atualizações, para manter a estrutura da empresa, né? Seria um valor próximo disso aqui, né? Então isso é assim que a gente faz aqui, né? E a gente sempre vai analisando essas informações, né? Para estar melhorando, né? Sempre buscar reduzir custo aí, porque às vezes tu te depara com umas ofertas aí no mercado aí bem atrativas, né? É porque os caras estão, claro, pode ser alguma estratégia para entrar no mercado, mas normalmente o pessoal tem, né, busca melhorar os seus processos, né, reduzir despesa para oferecer um preço bem competitivo, né, e ganhar na quantidade, não ganhar no valor interno, porque tu só pode aumentar a tua receita ou vendendo mais ou aumentando o valor, né? Certo, gente? Isso aí então uma dica aí de como a gente faz aí, né, teoria e mais a prática, e como a gente faz para estabelecer os preços, né, ver o primeiro custo, né, o custo total, e depois estabelecer o preço de venda do serviço. Obrigado, era isso, até a próxima.